Colégio Apoio Português 2, Interpretação Textual, professora Simone. O livro, né, nós vamos desenvolver, trabalhar essa semana, o livro que você já tem, o didático, de tempo de português, nono ano, na unidade 3, lá no capítulo 2, a partir da página 87. E nós vamos iniciar com o tema, o retrato do cotidiano, que é o tema dessa unidade. A segunda leitura do tema, que está lá na página 87, que nós vamos realizar essa semana, é do texto O Deus das Pequenas Coisas. E esse texto, ele está na página 87 e 88, da qual vocês irão fazer a leitura, de preferência uma, duas, até 3 vezes, para facilitar a sua compreensão de algumas palavras, né? A compreensão da mensagem e o que esse texto pode trazer para nós. Bom, depois que você realizou a leitura, nós vamos iniciar as atividades na apreciação na página 89. Lá na página 89, nós temos 6 questões, e essas questões elas devem ser copiadas no caderno, né? E respondidas, né, também no caderno, tá? Então, copiar a pergunta completa e a resposta, tá bom? Então, a primeira pergunta que a gente vai trabalhar, vai apreciar, você já conhecia o autor do texto? Em caso positivo, explique como, tá? Segundo, que opinião você tem sobre o articulista depois de ter lido um dos seus artigos? Exponha para a turma. Na verdade, exponha no seu caderno, né? Porque a gente já não está na sala, então vocês vão expor no caderno. Número 3. Você teve alguma dificuldade na leitura? Se a resposta for positiva, explique-a. Então, qual foi a dificuldade que você teve? O que foi que não deu para você compreender, o que atrapalhou um pouco a sua compreensão? Número 4. Você concorda que o poder da gentileza, você concorda com o poder da gentileza? Se sim, justifique sua resposta. Se não, justifique sua resposta. Número 5. Você vivenciou alguma situação que poderia servir de exemplo na argumentação do artigo de Kamal? Exponha sobre essa situação para sua turma, né? Mas através do caderno. 6. Vê alguma relação entre esse artigo de Leonardo Camai e do articulista Ilona Isabó, no capítulo 1. Lembra que a gente leu lá o texto sobre Ilona? E agora com esse outro articulista, né? Então, eu quero que vocês me respondam qual é a relação. Bom, aí nós vamos passar para o número 7. O número 7 tem 14 perguntas, né? São 7 de um lado e 7 do outro, que nós vamos responder. E essas perguntas, essas atividades, né? No caderno para escrever tudo bonitinho. Escreve a pergunta, coloca a resposta, escreve a pergunta, coloca a resposta bonitinho. Bom, a primeira é, os 3 primeiros parágrafos correspondem à introdução do artigo. No primeiro, o articulista distingue 3 tipos de ética. Quais são elas? Letra B. Como o autor organizou o parágrafo inicial para abordar os 3 conceitos da ética? Quais são esses conceitos? Número 2. Copie a alternativa correta no caderno. Então, você vai copiar a pergunta e todas as alternativas no caderno e marcar a correta, tá bom? Número 3. Copie as respostas corretas no seu caderno. Também vai fazer a mesma coisa. Escrever o terceiro parágrafo contém, escrever letra A, letra B, letra C, e qual tiver certa, você vai marcar com X. Número 4. Qual é a tese do articulista nesse artigo de opinião? Número 5. Quais parágrafos correspondem à argumentação em base da tese? Número 6. Leia este fragmento do 4º parágrafo do artigo. Aí tem aí um fragmento dentro de um retângulo, né? Salmão. E você vai ler esse retângulo e vai responder. Segundo o autor, o que se destaca do centro do universo? Número 7. Qual a expressão que constitui as regras básicas da etiqueta compreendida como pequena ética? Porque elas são a base. Número 8. O articulista impõe ainda uma condição fundamental para que a pequena etiqueta se efetive. Aí, qual é ela? Explique por que ela é fundamental. Número 9, em relação ao parágrafo 7, podemos dizer que ele aí tem letra A, letra B e letra C. Copiar as 3 e marcar a opção correta. Número 10. O 8º parágrafo é composto de opiniões de articulista, fatos trazidos pelo articulista, exemplos trazidos pelo articulista. Qual dessas? Aí você vai marcar qual está correta. Número 11. Está falando aí que é em dupla, tá? Mas aí você não vai fazer em dupla.
Essa atividade você vai fazer ela copiando no caderno. Então, eu falo assim, o articulista optou pela linguagem figurada, empregando várias metáforas. Agora que seria com um colega, mas não vai ser com um colega, vai ser no seu caderno. Reescreva a frase abaixo, empregando a linguagem denotativa. Ele está usando palavras de comparação, né? Que a gente chama de conotativa. E agora você vai usar expressões denotativas, expressões que realmente é o que era para ser dito. Né? Então, nós temos aí a primeira frase. A etiqueta empurra nosso egocentrismo para a jornada de purificação e o começo da ascensão moral. Eu quero que você me explique isso sem fazer comparação com nada, sem que, no caso aqui, está fazendo algumas comparações, dando alguns termos, né? E não, você vai fazer reescrever essa oração sem colocar metáfora nele, sem usar a linguagem conotativa, para usar agora a linguagem denotativa, aquilo que realmente é, tá bom? Bom, aí tem a letra A, B, C e D, da número 11. Aí nós vamos para o número 12, que fala, tendo em vista a questão anterior, ao seu ver, que relação tornou o parágrafo mais expressivo? Justifica a sua resposta. Qual que você acha que foi a frase que mais ficou nítida, apesar de estar usando uma linguagem figurada, uma linguagem conotativa? Número 13. Observe este fragmento do último parágrafo do artigo. Aí tem aí, dentro do retângulo, e você vai ler, e nele fala, nesse parágrafo final, o articulista confessa ao leitor uma dificuldade própria, provocada por um conflito interno. Qual é a dificuldade que o conflito provoca? 14. O artigo termina com a demonstração de que, apesar de algumas recaídas, o articulista cumpre a etiqueta. Transcreva do parágrafo a afirmação. E aí nós vamos para a última parte, que é a linguagem. Então, a linguagem na página 21 também são 7 questões e nós vamos respondê-las. E fala assim, para dar um título ao artigo, O Deus das Pequenas Coisas, Leandro Camal empregou 2 figuras de linguagem, a metáfora e a antítese. A. Identifique o título e explique-as. B. Qual é o efeito sentido obtido pelo emprego dessas 2 figuras de linguagem, a metáfora e a antítese? A letra A e a letra B. Vocês vão responder, depois de ler o fragmento, você vai marcar quais são essas 2 figuras de linguagem que está aí, ó, a anáfora, a metáfora ou personificação. Qual a intenção e o uso dessa figura de linguagem? E número 3, observe a expressão em negrito e copie a resposta correta no caderno. O emprego dessa expressão tem a intenção de organizar os argumentos, acrescentar os argumentos e preparar a conclusão. Número 4, retorne ao quarto parágrafo e copie no seu caderno a afirmativa correta, para copiar as 3, mas marcar somente a correta. Número 5, tem um fragmento aí, que está dentro do retângulo salmão, e você vai ler e responder. As expressões por favor e muito obrigado foram empregadas como substantivo. De que recurso serviu o articulista para substituí-las? Qual foi o efeito de sentido obtido? E número 6, o articulista, em 2 momentos, se refere à expressão, mas me desculpe. Observe os trechos. Aí ele coloca o trecho, né, dentro do retângulo e pergunta, o que é a linguagem coloquial? Em sua opinião, a expressão me desculpe é coloquial? O substantivo proclítico, empregado por Camal nesse trecho, refere-se à posição do pronome oblíquo me, né? O pronome oblíquo é aquele, lembra que o pronome oblíquo é aquele pronome que substitui um nome, só que de uma forma mais sintetizada. Em vez de você falar eu, né? Você vai usar a ação, o verbo, e depois passar um hífen e colocar me, se, te, né? Então, olha aqui, ó. O substantivo proclítico empregado por Camal nesse trecho refere-se à posição do pronome oblíquo me, antes da forma verbal desculpe. Levante a hipótese sobre o porquê estaria pedindo desculpa aos leitores por empregar o pronome me antes do verbo desculpe. Observem as 2 frases abaixo e copiem no caderno
a de uso mais formal. Então, tem duas frases aí. Você vai escrever as duas, mas vai sublinhar, né, ou pintar. Aqui tem a linguagem mais formal, tá? Ou seja, a linguagem mais culta, tá bom? A linguagem culta. E a última frase, a última pergunta do número 6 fala: a frase que você copiou estaria de acordo com a linguagem empregada no artigo de opinião? Então, você vai colocar aí agora. E tem um textozinho pequenininho sobre o que nós aprendemos sobre o artigo de opinião, tá bom? Vai ter uma aula onde eu vou poder explicar um pouquinho mais sobre isso. Vou fazer as correções e dar uma boa explanada sobre esse assunto, tá bom? E também já preparar a revisão para a prova.